Boa noite. Deus abençoe você que está ouvindo esse áudio. Eu oro para que Deus venha abençoar a nossa leitura, esse momento, desse devocional, que venha falar ao meu, ao seu coração. Sempre antes de fazer o áudio eu dou uma lida primeiro, mas às vezes também acontece que quando eu vou gravar o áudio, às vezes Deus fala também ao meu coração, algo diferente. Então, se Deus falar ao seu coração, se algo lhe chamar a atenção, você fica à vontade para compartilhar conosco, né? Esse projeto é para a gente se edificar, é para a gente desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Então, fica à vontade para compartilhar, para comentar, para perguntar também, e que esse projeto venha nos edificar mais e mais, amém? Então, hoje é o livro de Lucas, capítulo 14. Estamos lendo o livro de Lucas, o terceiro livro do Evangelho. Que Deus venha abençoar nesta leitura. Não sei até quando eu vou ler, né? Até qual livro eu vou ler. Mas sempre quando eu começar eu vou fazer tudo para concluir a leitura do livro, né? Então hoje a gente já está no terceiro livro. Começamos com o livro de Mateus e hoje já estamos no livro de Lucas, capítulo 4. 14. Então, você que está acompanhando, pega sua Bíblia, sua caneta, seu material de anotação e deixa Deus falar ao seu coração. Diz assim, 14, versículo 1. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles o estavam espiando. Então Jesus, ele também almoçou ou compartilhou ou comeu com alguns fariseus. Então a gente vê que na Bíblia, muitas vezes a gente vê Jesus sendo atacado por alguns fariseus, né? Mas existiam aqueles que também tinham curiosidade de conhecer a Jesus, de ver se Jesus realmente estava falando a verdade, né? Que também acatava aquilo que Jesus dizia. Então, esse aqui que convidou Jesus, né, era um deles. Não eram todos que atacavam Jesus, né? Tinha os fariseus também que também eram os doutores da lei, que tinham conhecimento, né, que viria o Messias e que também tinham curiosidade, né? Também tinha aquela vontade de saber se realmente era Jesus, o Messias. Então, continuando aqui. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e despediu. E respondendo lhe disse: Qual será de vós o que, caindo-lhe no poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre estas coisas. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolheu os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se é tipo assim, dizer que não pode ir, né? Se excluir, assim. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los.
rogo-te que me hajas por escusados. E outro disse, casei e portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e então voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como eu já falei uma vez aqui, em um dos capítulos, né, de Lucas, recente, que se aborrecer o pai, a mãe, não é você ficar contendendo com seu pai e sua mãe, ou aqui as outras pessoas que foram ditadas aqui. São no caso de pessoas que não professam a mesma fé, e aí que querem, tipo, fazer com que a gente faça coisas que não agradam a Deus. Então você diz que não vai fazer. Isso aí vai acontecer um aborrecimento, as pessoas não vão entender. Já aconteceu muito isso comigo. Eu moro atualmente ainda, eu moro em uma casa que é meu pai, minha mãe e meu irmão, sou a única evangélica. Então tem coisas que eu não vou querer ou eu vou querer fazer e eles não vão entender. Por exemplo, eu gosto de ofertar na igreja, Então, é uma coisa que eu faço pessoal, não sei, o que é que fazem com o dinheiro, Eu faço isso porque eu gosto de contribuir com a casa do Senhor. Aí meu pai, ele já acha estranho, porque já existe já todo esse preconceito, Essa rotulagem de que se a pessoa der dinheiro na igreja, está sendo enganado, O pastor está enricando, está enganando as ovelhas, Então ele fica questionando, Fica achando que eu estou fazendo isso porque eu estou sendo manipulada, Enfim, acontece essas coisas. Isso é um dos exemplos, Então, geralmente, quem é o único que professa a fé dentro de um lar, dentro de uma casa, vai acontecer muitas situações em que as pessoas vão querer que você faça algo ou vão querer que você não faça algo, mas você vai ter que permanecer firme. Você vai ter que manter a sua posição, o seu posicionamento, sua fidelidade ao Senhor. Muitas vezes, dependendo da situação, às vezes é até um pouco difícil, às vezes a gente se deixa levar, Mas o Senhor diz que é independente, Se for o pai, a mãe, se tiverem pessoas, nosso convívio, pessoas íntimas, que a gente não deve nem dar intimidade para pessoas que não temem a Deus, mas no caso de uma mãe, de um pai, que a gente não tem como escolher, Sempre vai ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão. Então a gente tem que ter também posicionamento, Tem pessoas que são crentes da igreja, mas dentro de casa não são, Então aqui, esse aborrecimento é esse, Você conviver com pessoas que não são cristãs, então muitas vezes você vai ter que se excusar, como a gente viu aqui, de algumas coisas, para honra e glória do Senhor Jesus, Para a gente permanecer firme, para a gente permanecer protegidos, Em nome de Jesus. Então é esse o sentido. Inclusive a nossa própria vida, ou melhor, a nossa própria alma. Às vezes, pessoas que passaram muitos anos, sem conhecer a Jesus, então geraram dentro de si comportamentos, padrões de comportamentos, padrões de pensamentos. Então, ela resolve, na verdade, Deus toca no coração da pessoa e a pessoa toma a decisão de seguir a Jesus, mas a alma está ali programada ainda com aqueles padrões de pensamentos, aqueles comportamentos, Então, vai também ter uma luta, contra a carne, contra si mesmo. É um processo para curar a alma, A alma muitas vezes passa por feridas, a alma muitas vezes é como um software, de computador. É programada a pensar de uma forma, a agir de uma forma. Então você vai ter que reprogramar sua mente, reprogramar sua alma, curar sua alma. Então tudo isso são processos e processos, desertos, vales, tempestades, Tudo isso para a gente ter amadurecimento espiritual. Então continuando aqui.
E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor está dizendo aqui que seguir ao Senhor nem sempre é mil maravilhas, né? Na maioria das vezes é difícil, né? Realmente como carregar uma cruz. E você só consegue ter força para carregar a cruz em Deus, né? Com propósito, sabendo que vale a pena fazer isso. Né? Se você não souber, se você entrar simplesmente na emoção, querer aceitar Jesus só na emoção, então acontece o que a gente viu na parábola do semeador, né? Tem pessoas que têm o coração cheio de espinhos ou o coração cheio de pedras. Então, quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, a pessoa não vai permanecer. Por quê? Porque escolheu ali simplesmente na emoção. Não, não se deu conta de que a vida com Jesus é uma vida de renúncia, né? Uma vida, se fosse assim, uma das palavras que a gente traduz a vida com Jesus é esta, né? Renúncia. Outras palavras é mudança, é avivamento, é transformação, né? Então, todo mundo que for, na verdade era para ser assim, né? Na teoria, mas não acontece isso na prática, né? Mas na teoria era para ser assim. A maioria, todas as pessoas que aceitassem Jesus saberem que na verdade seguir com Jesus é renúncia, é tomar a sua cruz, é negar a si mesmo, é muitas vezes aborrecer nessas pessoas que querem que você faça uma coisa e você opta em não fazer, porque não vai fazer bem para o seu espírito, não vai fazer bem para sua alma, não vai fazer bem para o seu relacionamento com Deus. Então, o evangelho é isso, né? O evangelho é você ter identidade, é você ter um posicionamento. Quando você não tem uma identidade de filho de Deus, quando você não tem um posicionamento, você se deixa levar por qualquer doutrina, né? Você acaba se desviando com mais facilidade, você acaba se distraindo muito com outras coisas, né? Então, o evangelho é isso, né? Você pegar a sua cruz e seguir em frente, sabendo que esse trabalho, né, que a nós foi designado de carregar nossa cruz, valerá a pena. Na verdade, vale a pena todos os dias, né? Porque esse domingo agora, né? Ontem, eu fui no passeio e só tinha eu, meu noivo e um casal de amigos que eram cristãos. E nesse barco, né, um barco que a gente estava, um passeio, tinha muitas pessoas, né, lá bebendo, fumando, né, dançando lá a música do mundo, né? E a gente via lá uma alegria entre aspas, né? Que na verdade é uma euforia. Euforia é diferente de alegria. Né? Alegria é uma coisa que te dá paz, independente de qualquer situação, você está alegre. Mesmo que você esteja sério, mesmo que você esteja pensativo, mas você está alegre, você está em paz. E uma euforia é uma coisa que acontece até com grande intensidade, mas que é só momentâneo. Tem muitos cristãos que vivem na euforia, que acham que aquela euforia é um avivamento, e não é. Né? O avivamento vai além de uma euforia. Né? O avivamento ele nos leva à reflexão, nos leva a mudança na nossa vida, amadurecimento. Então, eu estava observando, né, aquilo ali, as pessoas naquela euforia, mas pessoas que não vivem um propósito, né? Pessoas que vivem uma vida vazia. Muitos ali estavam ali, não era para aproveitar a viagem, o passeio, né, contemplar a natureza, que é muito bom quando a gente contempla a natureza, a gente sente, né, a presença do Senhor.
A gente vê, né, a criatividade das mãos de Deus, mas muitos estavam ali só para postar uma foto no Instagram, né, mostrar as suas curvas, né, o biquíni, o corpo sarado, né, a bebida, né, que estava bebendo, o charuto que estava fumando, né? Então, as pessoas, né, vivem muito isso, né, de viver uma vida, né, de aparência, mostrar uma falsa alegria, mas que não é real. Então, né, é isso, né, que Deus está mostrando aqui, né, que tomar nossa cruz, né, sempre valerá a pena, né, a gente escolher Jesus sempre valerá a pena, por mais difícil que seja. Sempre valerá a pena a gente escolher Deus, né, como o mestre ou modelo a seguir, o exemplo a ser seguido, né, o dono da nossa vida, o nosso Pai, né? Então, essa foi a leitura de hoje, Lucas 14. Se você quer comentar alguma coisa, acrescentar algum comentário, né, ou alguma dúvida, fique à vontade. Nós estamos aqui para nos edificar e Deus abençoe a sua vida e até a próxima.